Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Para por um segundo. Respira. Porque o que eu vou compartilhar com você nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida financeira, a sua saúde e tudo aquilo que você acredita ser possível para você. Você já teve aquela sensação de que alguma coisa boa estava prestes a acontecer? Aquele arrepio, aquela certeza inexplicável de que algo estava a caminho? Eu preciso que você preste atenção nesse sentimento, porque ele não é aleatório. Ele nunca foi aleatório. Existe uma lei que governa tudo neste universo. Não é uma lei criada por homem. Não é uma lei que pode ser revogada. Não é uma lei que vale para uns e não vale para outros. Ela vale para todos, sem exceção. E essa lei diz o seguinte: aquilo que você mantém vivo na sua mente, com emoção, com convicção, com gratidão, o universo conspira para tornar real. Isso não é filosofia barata. Isso não é pensamento positivo de calendário. Isso é a estrutura fundamental da realidade. Quando Neville Goddard sentou para escrever sobre o poder da imaginação, ele não estava falando de devaneio. Ele estava falando de uma tecnologia mental. Ele dizia que a imaginação não é uma fuga da realidade. Ela é a criadora da realidade. E quando você começa a entender isso de verdade, não só com a cabeça, mas com o corpo inteiro, algo começa a se mover na sua vida. Agora eu quero falar diretamente com você sobre dinheiro, porque eu sei que é isso que está na sua mente. E tudo bem, dinheiro não é um assunto sujo, dinheiro é energia, dinheiro é liberdade. Dinheiro é a capacidade de cuidar de quem você ama, de viver com dignidade, de acordar de manhã sem o peso da escassez nos ombros. Mas eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Quando você pensa em dinheiro, o que vem primeiro? Vem gratidão? Vem abundância? Ou vem medo? Vem falta? Vem a memória de quando faltou, de quando você olhou para a conta e sentiu aquele aperto no peito? Porque se for o segundo, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Você não atrai o que quer. Você atrai o que sente. Repete isso. Você não atrai o que quer. Você atrai o que sente. Se você fica o dia inteiro pensando em dívida, o universo não ouve a palavra dívida. O universo sente a frequência de escassez que você emite, e ele responde a essa frequência com mais escassez. Não porque ele é cruel, mas porque ele é preciso. Ele entrega exatamente o que você irradia. Joe Dispenza fala muito sobre isso. Ele passou anos estudando como o cérebro e o campo quântico interagem, e o que ele descobriu foi revolucionário. Ele diz que quando você vive no passado, quando você continua revivendo as mesmas memórias de dor, de falta, de fracasso, o seu corpo se torna a mente. O seu corpo começa a ditar a realidade porque ele está preso naquelas emoções antigas. E aí, o seu presente continua parecendo com o seu passado. Mas quando você aprende a sentir no presente a emoção do futuro que você deseja, quando você consegue sentir genuinamente a gratidão por algo que ainda não aconteceu no plano físico, mas que já existe no plano da intenção, você começa a reescrever o seu campo eletromagnético. Você começa a emitir uma frequência diferente, e o universo começa a reorganizar as circunstâncias ao seu redor. Isso parece impossível? Eu entendo, porque a nossa mente lógica, a mente que foi treinada para só acreditar no que pode tocar, no que pode ver, no que pode comprovar imediatamente, essa mente vai resistir. Ela vai dizer que isso é ilusão. Ela vai lembrar de todas as vezes que você tentou e não deu certo. Mas eu te pergunto, e se o motivo de não ter dado certo for exatamente essa resistência? E se o maior obstáculo entre você e a vida que você quer for justamente a voz que diz que não é possível? Abraham, através de Esther Hicks, ensina que o universo não conhece obstáculos. O universo não sabe o que é impossível. O que o universo conhece é vibração. E ele sempre, sem falhar uma única vez, corresponde à vibração que você oferece a ele. Então a questão não é se o dinheiro vai chegar. A questão é se você está preparado para receber. A questão é se a sua vibração está alinhada com a abundância que você diz querer. Porque você pode falar 1000 vezes por dia
que quer prosperidade, mas se no fundo você acredita que não merece, se no fundo existe uma voz que diz que isso é para os outros, não para você, então existe um conflito de frequência. E o universo fica confuso. Ele não sabe o que entregar. Agora eu preciso que você faça algo por mim agora mesmo. Não amanhã. Agora. Eu preciso que você pense em uma coisa boa que aconteceu na sua vida financeira. Não importa o tamanho, um desconto que você recebeu, um dinheiro que apareceu quando você mais precisava, uma conta que você conseguiu pagar no limite, qualquer coisa. E eu preciso que você sinta gratidão por isso agora, de verdade, no peito, porque gratidão é o atalho mais poderoso para a abundância. Quando você é grato pelo que tem, você manda um sinal claríssimo para o universo de que você está no espaço de abundância, não no espaço de falta. E o universo, fiel como sempre, vai amplificar esse espaço. Louise Hay dizia que a prosperidade começa por dentro, que nenhuma quantia de dinheiro no mundo vai te fazer sentir próspero se você carrega por dentro a crença de que não é suficiente, de que você não é suficiente. E ela tinha razão. Porque eu já vi pessoas que multiplicaram o patrimônio e continuaram vivendo com o aperto da escassez. Porque a mudança foi só de número na conta, não de crença no coração. A verdadeira manifestação começa quando você decide, de forma consciente e deliberada, que a sua história financeira vai mudar. Não quando as circunstâncias mudarem. Agora, antes das circunstâncias mudarem. Isso é o que separa quem manifesta de quem apenas deseja. E eu sei que você está aqui porque sente, no lugar mais fundo de você, que existe uma vida melhor esperando por você, que existe um nível de liberdade, de tranquilidade, de abundância que é seu por direito. E esse sentimento não está errado. Esse sentimento é o universo batendo na sua porta e dizendo: você está pronto. Você está pronto para mais. A pergunta é: você vai abrir essa porta? Existe um princípio que as grandes autoridades da manifestação repetem de formas diferentes, mas com a mesma essência. E esse princípio é o seguinte: o universo nunca atrasa. O universo não tem relógio. O que é seu, chega. E quando chega, chega no momento exato, da forma exata, pelas mãos exatas. O problema não é o universo. O problema é a nossa impaciência. O problema é que nós vivemos em uma cultura que quer resultado imediato, que quer plantar hoje e colher amanhã. E quando o amanhã vem e a colheita ainda não está visível, nós começamos a duvidar. E a dúvida, meu amigo, é o maior cancelador de manifestação que existe. Tony Robbins fala muito sobre o estado emocional como base de tudo. Ele diz que o seu estado determina o seu destino, não as suas circunstâncias, o seu estado. Porque quando você está no estado certo, quando você está em expansão, em fé, em certeza, você toma decisões diferentes. Você enxerga oportunidades que antes eram invisíveis. Você atrai pessoas e situações que se alinham com onde você está indo. Mas quando você está no estado do medo, da dúvida, da desesperança, você fecha os olhos para tudo que o universo está tentando te mostrar. E aí você fala que não está funcionando. Mas a verdade é que o universo nunca para de funcionar. Quem para é a nossa percepção. Então, como você mantém a fé quando as contas estão chegando e o dinheiro parece longe? Como você mantém a vibração alta quando o plano físico parece estar dizendo o contrário do que você deseja? Essa é a pergunta real. E eu vou te responder com honestidade. Você mantém a fé escolhendo conscientemente todos os dias focar no que você quer e não no que você vê. Isso não significa ignorar a realidade. Significa não dar mais poder para a realidade do que para a sua visão. Significa entender que o que você vê hoje é o resultado de tudo o que você pensou e sentiu até ontem. E o que você pensa e sente hoje está criando o que você vai ver amanhã. Isso é liberdade. Isso é poder real. Quando você entende que você não é vítima das circunstâncias, que você é o criador das suas circunstâncias, mesmo que de forma inconsciente até agora, tudo muda. Porque agora você pode ser um criador consciente. Deepak Chopra diz que nós somos seres de consciência pura,
vivendo uma experiência humana temporária, e que a consciência pura não tem limitações. As limitações são construções da mente condicionada, construções que aprendemos com os nossos pais, com a sociedade, com as experiências que vivemos. Mas construções podem ser desconstruídas, crenças podem ser reescritas. A história que você conta sobre si mesmo pode ser mudada agora. Então eu quero que você pense na sua relação com o dinheiro como um relacionamento. Como qualquer relacionamento, ele precisa de atenção, de cuidado, de respeito. Se você trata o dinheiro como algo sujo, como algo difícil, como algo que sempre vai embora, ele vai se comportar exatamente dessa forma na sua vida. Mas se você começa a tratar o dinheiro como um parceiro, como energia que flui, que entra e sai de forma saudável, que cresce quando é cultivado com sabedoria, essa relação começa a mudar. E eu sei que tem dias que parece impossível fazer isso. Tem dias que a pressão é tão grande que a última coisa que você consegue fazer é sentir abundância. Eu entendo isso. Mas é exatamente nesses dias que o exercício é mais poderoso. Porque é exatamente quando tudo parece dizer não que a sua fé precisa gritar sim. Existe uma história que eu amo sobre uma semente. Você planta uma semente e nos primeiros dias você não vê nada. A terra está quieta. Nada acontece na superfície. Mas embaixo da terra, longe dos seus olhos, um processo imenso está acontecendo. As raízes estão se formando. A estrutura está sendo construída. E se nesse momento você arrancar a semente porque não está vendo o resultado, você destrói tudo que estava prestes a florescer. A sua manifestação é igual a essa semente. O que você semeou na sua mente, com intenção, com emoção, com fé, está crescendo. Mesmo que você não veja ainda, mesmo que as circunstâncias externas ainda não reflitam isso, o processo já começou. E a única coisa que pode interromper esse processo é você mesmo, quando você arranca a semente antes do tempo por impaciência ou por dúvida. Então, o convite que eu faço para você hoje é esse. Confie no processo, não de forma passiva, não de forma resignada, mas de forma ativa e poderosa. Continue se visualizando com a vida que você deseja. Continue sentindo a emoção desse futuro. Continue agindo como se já fosse verdade, tomando as decisões, adotando os hábitos, ocupando o espaço mental de quem já vive em abundância. Porque o universo não responde ao que você precisa. O universo responde ao que você é. E quando você começa a ser internamente a pessoa que você quer ser, o externo não tem outra opção a não ser se reorganizar para corresponder. E sobre dinheiro inesperado, sobre bênçãos que chegam de formas que você não planejou, sobre oportunidades que surgem do nada, eu preciso te dizer uma coisa com total convicção. Elas são reais. Não são coincidência. Não são sorte. São o universo respondendo ao seu alinhamento. São o resultado de um trabalho interior que muitas vezes você nem percebe que está fazendo, mas que está acontecendo a cada pensamento de gratidão, a cada momento em que você escolhe a fé em vez do medo, a cada vez que você decide acreditar mais em si mesmo do que na voz que tenta te diminuir. A saúde que você deseja, o dinheiro que você merece, a liberdade que você sonha, tudo isso não está em algum lugar distante esperando por sorte ou por circunstâncias perfeitas. Está à sua espera do outro lado de uma decisão, a decisão de acreditar, a decisão de se permitir, a decisão de dizer para o universo, com cada fibra do seu ser, eu estou pronto. E se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra, algo em você já sabia disso. Algo em você reconheceu essa verdade porque ela já estava dentro de você esperando para ser lembrada. E talvez a maior manifestação que você possa fazer hoje não seja pedir mais ao universo. Talvez seja simplesmente parar de duvidar do que ele já está preparando para você. Vou deixar esse e-book fixado nos comentários para você que deseja aprender mais.